Sabe quando você está na escola, lá pela quinta, sexta, sétima série, e tem aquele momento maldito da correção da lição de casa? E você, claro, não fez nada, nem abriu o caderno, nem sabia que tinha lição. Aí o professor começa: Vamos corrigir as equações do dever de ontem. E você sente o frio na espinha. De repente começa o desespero tático. Muda de cadeira, troca de fileira, abaixa a cabeça, tenta se camuflar no estojo, se finge de planta. Tudo para não ser chamado para ir na lousa. Mas não adianta. O professor tem radar para aluno vagabundo. Ele sente o cheiro do aluno desesperado, suando culpa, e sempre escolhe justo você. Pois é, essa era a minha vida na escola. Mas olha só que ironia. Hoje o aluno desesperado é outro, Gilmar Mendes, o decano do STF. Com medo de levar zero da Lei Magnitsky, que já pegou o coleguinha Alexandre de Moraes, o Gilmar resolveu inventar uma lei anti-Magnitsky, achando que ia enganar o professor. Mas adivinha? Foi justamente essa esperteza que chamou a atenção do professor Estados Unidos. Agora ele está ali, com a caneta na mão e o olhar de quem vai chamar o nome do próximo. Senhor Gilmar Mendes, a lousa. E pronto, lá vai o decano, tremendo, pronto para tomar o carimbo da Magnitsky na testa. Sabe quando a cabeça parece uma avenida em hora de pico, com um carro buzinando de todos os lados? É assim que muita gente vive hoje. Ansiedade, estresse, pressão para todo lado. E aí entra em cena o cogumelo Juba de Leão. Pensa nele como aquele guarda de trânsito que chega para organizar o caos. Bota cada carro no seu lugar, abre espaço e a vida flui. Ele ajuda a acalmar a mente, melhora a memória e dá aquela clareza mental que a gente tanto precisa. E não para por aí, ele também cuida do intestino. Porque convenhamos, se o intestino está de mau humor, o cérebro fica ranzinza também. É equilíbrio de dentro para fora. Funciona para todo mundo, jovens precisando de foco, quem vive na correria e também para quem já passou dos 55 e quer manter a lucidez afiada. E olha a boa notícia, só hoje as 100 primeiras ligações têm 70% de desconto. E tem mais um detalhe importante, essa empresa acredita nos mesmos valores que nós, valores da direita, conservadores. É por isso que ela está aqui no canal. Então vamos dar aquela força. Cogumelo Juba de Leão. Foco, equilíbrio e bem-estar. Sem buzina na sua cabeça. Brasilinas e brasilinos, atenção! Parem as máquinas, chamem o Falcão da PF e desliguem os cartões da bandeira americana, porque o decano do STF, Gilmar Mendes, está em modo pânico total. Sim, ele entrou em modo sobrevivência, aquele mesmo que a galera do The Walking Dead ativa quando o apocalipse bate na porta. Depois de ver o coleguinha Alexandre o Grande virar figurinha carimbada na Lei Magnitsky, Gilmar acordou suando frio e pensou: se o Xandão caiu, quem garante que eu não seja o chefão da próxima fase? E aí, meus amigos, começou a saga do Gilmar Mendes para fugir da Magnitsky. Só faltou colocar um bigode falso, o passaporte da Guatemala e um chapéu Panamá. Mas calma, o plano é ainda mais genial. Ele quer criar no Brasil uma lei anti-embargo, uma espécie de escudo místico de Wakanda para proteger as autoridades brasileiras das consequências da justiça americana. Sim, Gilmar decidiu que a solução é inventar uma lei brasileira que anula uma lei americana. É tipo tentar anular um raio com um guarda-chuva. Nós hoje estamos vivendo, por exemplo, esse fenômeno da aplicação lamentável da Magnitsky em juízes do Supremo Tribunal Federal. Isso tem a ver também com domínio tecnológico. Tem a ver com a dependência tecnológica
que temos dos Estados Unidos. Daí a importância de nós termos um dia da independência na soberania digital. Na Europa existe já várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso, tendo em vista embargos que são aplicados a Cuba, embargos que são aplicados ao Irã. E como recentemente houve essa aplicação, não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias, nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. E os ataques que são feitos normalmente começam com as cortes. Nesse caso, a gente pode estar orgulhoso da corte brasileira. Nós sobrevivemos aos ataques, saímos mais fortes e, para usar uma expressão que eu e o João gostamos muito, nós perdemos também no plano institucional aquele complexo de vira-lata. O Nelson Rodrigues dizia que o Brasil perdeu o complexo de vira-lata no futebol quando ganhou a Copa de 58, né? Graças ao nosso sempre amado Pelé. E nós também, hoje, as pessoas têm visto The Economist, Financial Times, o New York, todos têm reconhecido o papel da democracia brasileira, das instituições brasileiras e do Supremo Tribunal Federal. E vamos, portanto, verter e aplicar energias nisso. Em primeiro lugar, obrigado, Gilmar, pelo sincericídio de colocar o Brasil no mesmo patamar de Cuba e do Irã. Pois é, nada como copiar modelos de ditaduras falidas sancionadas, né? E em segundo lugar, como que o Gilmar quer combater a Magnitsky se ele não sabe nem pronunciar a palavra Magnitsky? Da Magnitsky... Saúde! Interessante como de repente acabaram as piadinhas, as bravatas. Aumentou o interesse por adquirir conhecimento para se proteger do que vem drenar o pântano político do Bananil. Mesmo assim, agora ele ainda quer terceirizar suas responsabilidades para o Legislativo. A instituição dos ministros nomeados não eleitos é tão sólida que a referência de credibilidade é através do The Economist, do The New Yorker e do Financial Times. O plano do Gilmar é como eu ir a um cartório e registrar uma declaração extinguindo as minhas dívidas bancárias. Daí os bancos não podem mais me cobrar. Não sei se ele é louco ou se faz de besta mesmo. E, para fingir que a nova maluquice não é só para proteger ele mesmo, o Gilmarzão da Massa disse que a lei também iria proteger membros do Executivo e Legislativo, citando o caso do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que teve o visto para os Estados Unidos cancelado. Quer dizer, a lei não vai proteger só os togados comunistas que perseguem a oposição, mas também políticos comunistas que fazem hora extra como gigolô de médicos cubanos. Esse negócio do visto é igual aquela música, tô nem aí, sabe? Não tem... Vocês estão mais preocupados com o visto do que eu, tá certo? Tô nem aí. Gilmar também diz que quer proteger não só autoridades, mas também entidades sancionadas secundariamente, como bancos e prestadores de serviço. Ou seja, quer proteger o Pix do pessoal da toga, os cartões dos amigos e o cafezinho do IDP. E claro, ele afirmou que o Congresso é o locus adequado para isso. Sim, locus. O homem cita latim para parecer culto, mas está copiando lei fracassada da Europa dos anos 90. Afinal, se não deu certo em Bruxelas, imagine em Brasília, onde a única coisa que se copia bem é discurso pronto e pizza. Gilmar se baseia no Estatuto de Bloqueio da União Europeia, criado em 1996, ou seja, quando o modem ainda fazia barulho de fax e a internet era discada.
Essa lei dizia que empresas e cidadãos da União Europeia não poderiam obedecer sanções impostas por outros países, como os Estados Unidos. Na teoria, lindo. Na prática, um fiasco. Porque veja bem, o mercado americano é muito maior e mais lucrativo e ninguém quis perder contrato para bancar o Che Guevara corporativo. É como dizer, eu amo a União Europeia, mas amo mais o dólar. E se a lei original europeia não funcionou, imagina uma versão brasileira pirata dela, feita às pressas por uma galera que, junta, tem o QI coletivo de um filhote de orangotango consanguíneo que caiu de cabeça da árvore umas 70 vezes antes de completar o primeiro mês de idade. Para você ter uma ideia, o texto foi elaborado com a ajuda do eterno pombo correio da Dilma, Jorge Bessias. Aquele mesmo que virou piada nacional por entregar o bilhetinho em caráter de urgência e piada internacional ao levar bolo das Big Tech na reunião que criou para intimidá-las. Eles têm o direito de vir e não vir, não vieram. Se o Bessias está envolvido, já sabemos. Vem aí uma lei mais risível que o guarda-roupa da Janja e mais inútil que os neurônios dela. Por exemplo, o projeto de lei não determina o bloqueio imediato do cumprimento de qualquer sanção. Na avaliação das autoridades envolvidas nas discussões sobre o projeto, isso poderia servir como um salvo-conduto e transformar o Brasil num território livre para terroristas, traficantes internacionais e outros tipos de criminosos atingidos por sanções como a Magnitsky. Eu conto ou vocês contam? O Brasil já é um território livre para terroristas, traficantes internacionais e outros tipos de criminosos, e muitos deles têm ligações bem estreitas e diálogos bem cabulosos com o governo. O texto da lei anti-Magnitsky prevê criar uma comissão para avaliar sanções estrangeiras. E adivinha quem participa? STF, AGU, Congresso e PGR, ou seja, os próprios alvos das sanções. Assim, bancos e empresas teriam que consultar a comissão de picaretas antes de aplicar as sanções. É tipo consultar o Fred Krueger, o Hannibal Lecter e o palhaço It para decidir se Chuck, o brinquedo assassino, deve ter o cartão de crédito bloqueado. Na Europa, o tal Estatuto de Bloqueio foi tentado contra as sanções dos Estados Unidos em 2018, quando Trump apertou o cerco ao Irã. Mas as empresas europeias, claro, preferiram obedecer aos Estados Unidos, não à Comissão Europeia. Afinal, quem troca Wall Street por Bruxelas? Um exemplo, a Telekom Deutschland rescindiu contratos com o Bank Melli Irã, sancionado pelos Estados Unidos. O banco reclamou, processou e adivinha? O Tribunal Europeu até reconheceu o direito, mas na prática ninguém quis morrer abraçado com o Irã. Ou seja, a lei anti-embargo era bonita no papel, mas inútil na vida real. Empresas fugiram dela mais rápido que o Boulos foge da carteira de trabalho. E, depois de tudo isso, a Comissão Europeia reconheceu. Precisamos revisar o estatuto. Tá difícil fazer valer. Tradução? Gente, isso não funciona. Mas Gilmar, num lapso de genialidade, olha para esse fracasso e pensa... É disso que o Brasil precisa. É o tipo de gênio que vê o Titanic afundando e decide construir uma cópia idêntica do barco. Mas o melhor foi a resposta destruidora que o especialista em lei Magnitsky, o Dr. Davi Aragão, deu a Gilmar. Acontece que na prática isso não tem efeito, já foi tentado inclusive pela Europa. A Europa tem uma lei similar que, em tese, as empresas europeias não são obrigadas a cumprir sanções aplicadas por outros países. Gente, as sanções Magnitsky, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, elas não são extraterritoriais, ou seja, elas só têm efeito dentro do território americano para indivíduos, empresas, instituições americanas, elas não atingem outras empresas. O que acontece na prática é que, se você estiver negociando com um indivíduo sancionado, você perde acesso ao mercado americano. A gente
já vem falando isso aqui há muito tempo, então é uma questão de escolha. Empresas gigantes europeias, como a Total, petrolífera francesa, como a Maersk, uma empresa de transporte marítimo dinamarquesa, como a Peugeot e a Renault, que são montadoras famosas, elas optaram por não continuar fazendo negócios com o Irã por conta das sanções americanas, senão elas sofreriam sanções dos Estados Unidos, elas não poderiam mais acessar o mercado americano, mesmo com a legislação europeia protegendo elas, dizendo que elas não precisavam seguir qualquer tipo de sanção. Veja, a questão não é obrigar a aplicação de uma lei ou de uma sanção fora do território americano, é uma escolha por medo, por receio da sanção secundária, escolha que as empresas fazem. Ou eu continuo operando com os Estados Unidos, ou eu sofro uma sanção secundária por operar com o indivíduo sancionado e não posso mais acessar o mercado financeiro americano, o dólar, ou transacionar com os Estados Unidos. Qualquer empresa global, qualquer empresa séria vai preferir manter acesso ao mercado americano, e é o que aconteceu na prática na Europa, a gente viu isso acontecendo. Não vai ser diferente do Brasil. Qualquer legislação brasileira que tente blindar os ministros não vai ter uma eficácia plena, porque bancos brasileiros vão continuar preferindo operar com o mercado americano, continuar tendo acesso ao dólar, do que ter uma conta com o indivíduo sancionado. E qualquer obrigação que venha do STF, do governo brasileiro, para que bancos nacionais façam isso, desmoraliza completamente o sistema financeiro brasileiro. Pode criar uma crise ainda maior, não só com os Estados Unidos, mas globalmente. Não é a atitude que a gente quer ver, não é a atitude correta para o Brasil. Mais uma vez a gente vê o poder tentando se proteger. Para qualquer operador de direito, chega a dar arrepio ver um ministro do STF defendendo a criação de uma lei para se autoproteger. O ministro do STF era para ficar quietinho dentro do tribunal, sem se manifestar publicamente, ainda mais fazendo lobby para a criação de lei. Isso não é função, não é competência do STF, não é competência de um ministro do Judiciário, isso é competência exclusiva do Legislativo, que pode até articular com o Executivo, mas nunca com o ministro. Como é que fica a imparcialidade dele ao julgar uma lei futura onde ele ajudou, ele propôs, ele articulou, fez lobby para ser criada? Há muito tempo nem existe mais justamente essa palavra, né? Independência, ou principalmente, não existe mais qualquer tipo de sinal no STF de imparcialidade. Essa é a grande realidade. Desenhado para até petista conseguir entender. Eu gosto é assim, amostradinho. Vai lá e tenta, Gilmar. Gilmar e seus colegas não só não vão conseguir se salvar, como também vão levar os bancos brasileiros à falência. No fim das contas, a lógica é simples. Se você quer lucrar no mercado americano, jogue pelas regras americanas. Se quer brincar de ditador tropical, tudo bem, mas sem dólar, sem SWIFT e sem cartão. Quer uma dica para escapar das consequências da Lei Magnitsky, Gilmar? É só você criar uma Amazon, uma Meta, uma Oracle, uma Microsoft, uma Apple, um sistema de GPS, uma Visa, um Mastercard e também criar um dólar brasileiro e um sistema financeiro que não passe pelos Estados Unidos. E é aí que o plano do Gilmar fica ainda mais engraçado. Porque toda essa tentativa de driblar a Magnitsky não só é inútil, como chamou ainda mais atenção. O nome dele agora está na mira da lei. Depois da declaração infeliz do decano, Paulo Figueiredo cravou em live. Vejam, por exemplo, o que está dizendo aquele que é, sem dúvida nenhuma, né, agora a nossa prioridade, que é Gilmar Mendes. Galvão, sentiu, né, porque realmente o Gilmar parece estar preocupado, está se debruçando sobre esse assunto, né? O problema, Gilmar, eu acho bacana que você comece a estudar Lei Magnitsky agora, eu já estou estudando há um pouquinho mais de tempo que você. Então quero te atualizar, porque você está trabalhando com a premissa falsa, na qual muitos brasileiros ainda acreditam, que é a realidade de que se pode dobrar leis. E não para por aí. As semelhanças entre o Sapão e Xandão são gritantes. Os dois têm institutos jurídicos, esposas com escritórios de advocacia e ambos acreditam que vivem numa refilmagem brasileira do Poderoso Chefão, dirigida pelo João Kleber e escrita pelo Felipe Neto. Não é teoria da conspiração, é apenas uma temporada ruim da novela institucional. Inclusive, fontes próximas aos Estados Unidos já cravaram que os próximos sancionados devem ser Gilmar Mendes e Flávio Dino. Sim, Dino também cavou sua cova com as próprias mãos gorduchas ao tentar proibir o Brasil de reconhecer leis estrangeiras, como se o Brasil tivesse soberania para dizer não ao tio Sam. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão mobilizando uma tropa digital para garantir que as sanções sejam cumpridas à risca. Figueiredo disse:
Estamos contratando um escritório de advocacia robusto só para fazer isso. O plano é que seus advogados emitam notificações contra instituições nas quais Chandler Clayson tenha contas. O jornalista também pediu a ajuda de seus seguidores nessa empreitada. Você pode, como indivíduo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, cobrar que as empresas derrubem o acesso do Alexandre. Vocês podem enviar ofício à Meta, pedindo para que o WhatsApp do Alexandre seja desconectado com base na lei Magnitsky. Pode ser até anônimo, e você pode fazer isso e tem efeito, disse o Paulo. É o faça você mesmo da lei Magnitsky, a primeira sanção por crowdsourcing da história. No fim das contas, o Gilmar Mendes é aquele aluno clássico que não fez a lição, mas acha que vai escapar se fingir que está concentrado. Só que o desespero dele é tão óbvio, mas tão escandaloso, que o professor nem precisa olhar a lista para saber quem chamar. Assim como eu, lá na 7ª série, o decano tentou se esconder atrás da carteira, inventar desculpa e até criar regra nova, mas o cheiro do medo entregou. E agora tá aí, chamado à lousa pelo professor Estados Unidos, pronto para explicar a lição da lei Magnitsky. Pena que dessa vez não dá para colar. Gilmar olhou a lista e perdeu a razão. Pensou, vou criar uma lei pra me proteger do furacão. Ele tá com o cu na mão. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.